Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que na verdade não cai diretamente no vestibular, que a gente vai falar de voz passiva versus voz ativa. Geralmente o vestibular não cobra assuntos gramaticais explicitamente, só que é necessário que você saiba as estruturas para poder ler o texto e compreendê-lo em sua totalidade. Então, por exemplo, essa frase, My grandfather built this house in 1935, eu tenho o verbo built, que na verdade ele está na voz ativa. Como eu consigo identificar isso? Você percebe que o sujeito, meu avô, na verdade ele não só é o sujeito da frase, como também ele é o agente do verbo. Então isso caracteriza uma frase que está na voz ativa, que em inglês seria active voice. A mesma frase ela podia ser reescrita usando a voz passiva. E o que a gente encontra agora seria This house was built in 1935, que agora eu tenho um sujeito que na verdade não faz ação. A casa não constrói, e sim é construída, e na verdade aqui foi construída porque eu tenho um tempo passado, em 1935. Agora eu queria focalizar com vocês na estrutura propriamente dita. Então nós vimos que na voz ativa o sujeito é agente e na voz passiva o sujeito é paciente. Só que para fazer a estrutura da voz ativa, você conjuga o verbo como você sempre aprendeu, daquela mesma forma. Built, no caso, seria o passado do verbo build. Agora, para fazer a voz passiva, nós precisamos de uma expressão verbal, que seria, no caso, o verbo to be, conjugado dependendo do tempo da frase. Aqui, como a gente viu, 1935 é um tempo passado, então eu coloco o verbo to be no simple past, que seria was, seguido do particípio do verbo. Então seria, no caso, essa casa foi, verbo ser no passado, construída, particípio, em 1935. Agora, para que usar a voz passiva em vez de usar a voz ativa nas frases? Esse exemplo mostra claramente isso. Somebody should clean this room. Nesse caso, somebody é um sujeito muito vago. Alguém precisa limpar esse quarto. Agora, eu não sei claramente quem é essa pessoa. Então, para evitar mencionar um agente que não é tão necessário, a gente pode fazer a voz passiva e ficaria muito mais claro e muito mais natural em inglês, que ficaria This room should be cleaned. Esse quarto deve ser limpado, ele deve ser higienizado, ok? Então, o que a gente percebe nesse caso? Não é necessário mencionar o agente, by somebody, não preciso, porque ele, na verdade, é vago demais para ser mencionado. Nesse exemplo, a gente vê, então, a mesma frase sendo reescrita na voz passiva, só que com a diferença estrutural que a gente já tinha visto, que para ser uma estrutura de voz passiva, sempre temos que ter dois elementos, que são verbo to be, aqui nesse caso, juntamente com should, que era a estrutura que a gente tinha, como também junto com o particípio do verbo. Então, esse quarto, esse cômodo, deveria ser limpo. Então, a gente tem aqui a estrutura should be cleaned, não sendo necessário mencionar o agente. Então é isso, pessoal. Até a próxima e boa sorte!